Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como a ciência impacta ou tem relevância para questões filosóficas e como, de certa maneira, a filosofia da ciência é inescapável na tarefa de tentar entender exatamente como a ciência pode oferecer ou ser uma fonte de respostas para as questões filosóficas. E não só para as questões filosóficas, mas para o nosso entendimento do mundo e para as perguntas fundamentais da existência. No outro vídeo eu introduzi algumas dessas questões da filosofia da ciência, tentando ressaltar ou ressaltando o seu caráter prático, aplicado. Ou seja, eu enfatizei a ciência, os aspectos científicos como instrumento para a realização de certos fins e algumas das questões filosóficas que estão envolvidas, que são suscitadas por essas consequências práticas da ciência, como a gente viu no estudo do Imperial College. Mas, de maneira alguma, esse é o único ou mais importante aspecto da ciência do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista filosófico, talvez o aspecto mais interessante, mais fundamental da ciência é justamente o seu caráter, a sua característica explanatória, explicativa. Então, mais do que simplesmente como uma ferramenta, um instrumento para controlar a matéria e indiretamente as pessoas, como a gente viu nos outros exemplos, a ciência é um empreendimento, uma empreitada intelectual que tem o objetivo de explicar, entender, tornar inteligível o universo e os vários fenômenos que o compõem. Então, nessa concepção, o cientista não é simplesmente um sacerdote, um mago da matéria que pode resolver todos os problemas e as mazelas da humanidade usando seu método infalível ou alguma coisa assim. O cientista é aquele sujeito que tenta compreender e entender o mundo como ele realmente é, como é o funcionamento profundo do universo. E a ciência faz isso frequentemente se libertando das nossas noções ordinárias, das nossas noções do senso comum, e muitas vezes os conceitos e as ferramentas da ciência para compreender o mundo são muito diferentes das nossas concepções comuns do dia a dia. Então a gente pode chamar essa caracterização de ciência, por oposição ao caráter instrumental que ela tem, esse caráter de compreensão, de tentar entender o mundo, de ciência como filosofia natural ou filosofia da natureza. Vocês devem saber que antes de se chamar ciência, a ciência moderna era chamada de filosofia natural ou filosofia da natureza. E até hoje vários departamentos de ciência do mundo ainda têm o nome de departamento de filosofia natural. E é claro que esses dois aspectos da ciência, o seu caráter instrumental e seu caráter de filosofia da natureza, eles se entrelaçam e eles se reforçam mutuamente. Então, uma ideia muito convincente, e persuasiva e muito forte a respeito da relação entre a ciência como filosofia natural e ciência como instrumentalidade é a ideia de que o sucesso estrondoso das aplicações científicas revelam ou demonstram que as teorias que embasam essas práticas são verdadeiras. Ou seja, que a ciência, enquanto filosofia natural, por trás das técnicas, realmente revela como o mundo é. E, paralelamente, o fato de que essas práticas científicas são bem-sucedidas é explicado justamente pela verdade das teorias que fundamentam essas práticas. Então, em resumo, a ideia é que a ciência instrumental funciona porque a ciência como filosofia natural é verdadeira. E a gente sabe, ou é evidência de que a ciência como filosofia natural é verdadeira justamente porque as técnicas e os resultados práticos funcionam. Por exemplo, o exame de DNA seria uma técnica bem-sucedida porque a genética e a biologia molecular que fundamentam essa técnica, elas realmente descrevem o mundo como ele é. Ou seja, a teoria justifica por que essas técnicas são bem-sucedidas. Da mesma maneira, o sucesso dessa técnica seria uma evidência ou demonstraria que a teoria por trás dela é verdadeira. Então é esse aspecto da ciência, esse caráter explanatório, explicativo, que faz com que a ciência tenha uma relevância extraordinária para a filosofia. Porque ao tentar ou a dizer como o mundo realmente é, para além das aparências, para além do senso comum, a ciência pode responder ou pelo menos impactar diretamente problemas e teorias filosóficas. Então vamos chamar essa imagem do mundo como descrito pela ciência de cosmovisão científica. Basicamente, uma cosmovisão é um sistema interconectado de crenças a respeito de como o mundo realmente é e como ele está organizado.
Então, por exemplo, o aristotelismo ofereceu uma cosmovisão, um sistema de crenças sobre como o mundo funciona, como ele é de fato, que vigorou na Europa durante muitos séculos. E nessa cosmovisão, por exemplo, a Terra é estacionária, ela é o centro do universo, o mundo é dividido entre mundo sublunar e supralunar, ele é composto de 4 elementos diferentes que explicam o movimento e o funcionamento da matéria e etc. Então, o primeiro exemplo clássico de como a cosmovisão científica impacta diretamente os problemas e questões filosóficas, e não só as questões filosóficas, mas também a imagem que nós fazemos de nós mesmos, né? Impacta a cultura de uma maneira tremenda. É o exemplo da Revolução Copernicana. Copérnico, vocês devem saber, ele foi o primeiro a propor o modelo heliocêntrico, chamado modelo heliocêntrico, em que a Terra e todos os outros planetas giram ao redor do Sol. E esse modelo demorou um tempo, mas ele convenceu muita gente, convenceu a comunidade científica, e o aristotelismo acabou sendo abandonado. Ora, a ideia aristotélica de que a Terra está no centro do universo, ela se encaixa muito bem com uma certa visão de que o universo foi criado para o homem, ou seja, que o homem é o centro da criação divina. Isso não era uma visão aristotélica, mas dada a nossa tendência, nosso impulso natural de investir certas cosmovisões e o mundo natural de significados e propósitos, isso se encaixa muito bem. Já na cosmovisão copernicana, né, e da física depois do Copérnico, o universo já não é mais esse lugar menorzinho, aconchegante, que o homem tem um papel central. O universo é vastíssimo, talvez até infinito. E a questão que se coloca é: qual é o lugar do homem nesse esquema de coisas? Qual é o plano divino para o homem se todo esse espaço foi criado e ele não é o centro desse espaço? Outro exemplo muito bom da importância da ciência para os debates filosóficos é o debate sobre o determinismo, livre-arbítrio e responsabilidade moral. Newton mostrou que o movimento da matéria é governado ou regido por leis que são bastante simples e universais e que podem ser descritas matematicamente. E o ponto interessante aqui é que essas leis newtonianas, elas são determinísticas. O que isso quer dizer? Dada a posição de algo em certo momento, a gente consegue calcular a posição desse algo em qualquer outro momento passado, presente ou futuro. Um exemplo muito interessante disso é a descoberta da periodicidade do cometa Halley e a previsão do eclipse solar de 3 de maio de 1715, realizada pelo Edmund Halley. Então, justamente usando as leis newtonianas, o Halley conseguiu demonstrar que várias aparições de cometas, né, que tinham sido registrados em outros séculos, em outras décadas, na verdade eram o retorno e aparição de um mesmo cometa. E esse cometa ele retornava periodicamente mais ou menos a cada 76 anos, que depois foi chamado de cometa Halley. E esse mesmo sujeito ele conseguiu prever um eclipse solar sobre a Inglaterra, usando justamente as leis de Newton, a posição do Sol e da Lua. Bom, e se essas leis determinísticas elas governam toda a matéria, então a gente pode extrapolar essa ideia e pensar que elas também governam a mente, que elas também nos governam. Quer dizer, se nós somos só conjuntos de moléculas e toda a matéria é justamente governada por essas leis newtonianas, então parece que tudo sobre nós é determinado pelo estado inicial do universo e pelas leis newtonianas. Ou seja, se nossas ações, desejos, nossas intenções, escolhas, tudo isso é produto de estados mentais, e estados mentais são estados do cérebro, e o cérebro é obviamente um objeto físico, então todas as nossas ações, nossos desejos, nossas crenças, nossas intenções e escolhas, tudo isso seria também determinado pelas leis newtonianas, também seriam governados pelas leis da matéria. Se isso é verdade, então aparentemente nós não somos agentes das nossas próprias escolhas. E se isso é verdade, em que medida nós podemos ser responsabilizados por elas? Se tudo já é determinado, por que nós podemos ser responsabilizados por elas? Então a ideia aqui é que a mecânica newtoniana ela levanta a possibilidade de que o universo é determinístico. E como nós fazemos parte desse universo governado por essas leis, também surge a possibilidade de que nós somos também governados por essas leis. Uma maneira de tentar escapar desse determinismo é pensar que o mundo biológico, do qual nós fazemos parte,
Ele é muito complexo, muito recheado de propósitos e funções para simplesmente ser o produto de um conjunto pequeno de leis mecânicas estúpidas. Além disso, a mente humana, justamente por ser a coisa mais complexa conhecida e pelo homem ser tão diferente do resto do universo e dos outros animais, isso mostraria que pelo menos o mundo mental não é regido, ele não é governado por essas leis mecanicistas da matéria. Isso também se encaixa muito bem com a ideia de que o homem é um produto divino, né? Que nós somos essencialmente, o que nós somos de verdade é uma alma que simplesmente habita um invólucro material. E essa alma justamente seria uma substância imaterial, ela não é matéria e, portanto, ela não é governada ela não é regida por essas leis newtonianas. Então, o que nós somos de verdade é outra coisa, nós não somos matéria e por isso nós não estamos sujeitos a essas leis determinísticas. Mas depois de Darwin e a teoria da seleção natural, o mecanicismo infectou o mundo biológico de maneira irreversível. Então, ao mostrar que toda essa complexidade das plantas e dos animais, né, do mundo biológico em geral, pode ser produto da seleção natural e justamente dessas leis mecanicistas e estúpidas, o homem, de certa maneira, acaba rebaixado, né? Ele fica mais próximo das espécies inferiores. Ele perde o seu lugar privilegiado na ordem do universo. E isso faz com que a questão do determinismo volte mais forte ainda. Se o mundo biológico também está sujeito a essas leis insensíveis e determinísticas da mecânica newtoniana, e todo o nosso comportamento, os nossos estados mentais e etc. fazem parte do reino biológico, então, será que esses estados e as nossas crenças e as nossas escolhas também não são produto dessas mesmas leis? Será que tudo não já está determinado causalmente por toda a história do universo e as leis newtonianas? Toda essa novela tem outra reviravolta ainda com a mecânica quântica, porque a mecânica quântica parece demonstrar, ou pelo menos essa é a opinião de muitos físicos, parece demonstrar que as coisas mais fundamentais da matéria, né, o nível mais elementar das coisas, e logo todo o resto do mundo material, ele não é governado por leis determinísticas, mas eles são fundamentalmente governados por leis probabilísticas. Então, nesse caso, seriam as nossas mentes, como habitantes do mundo material, também, em última instância, governados por essas leis indeterminísticas? O que isso quer dizer para a questão do livre-arbítrio das nossas escolhas? O fato de que a matéria é fundamentalmente governada por leis indeterministas faz com que nós sejamos livres ou não? Qual é exatamente a relevância dessas descobertas e da mecânica quântica para a questão filosófica do livre-arbítrio e da responsabilidade moral? Porque se também o meu comportamento é produto de uma lei probabilística, será que eu tenho controle? Eu posso ser responsabilizado pelas minhas escolhas? Existe agência num universo fundamentalmente indeterminado? O ponto aqui é o seguinte: todas essas teorias científicas, precisamente por se proporem a descrever ou dizer como o mundo é de fato, como ele funciona, como ele é para além das aparências, eles propõem certas cosmovisões, né, visões de como o mundo está organizado, que tem impacto direto em questões filosóficas, como a gente viu muito claramente nesse caso do determinismo. A gente deve, então, enquanto filósofos, compreender esse caráter de filosofia natural da ciência, né, como explicação e descrição da realidade, o seu alcance e as suas limitações, para nós podermos avaliar a força e a importância que a ciência tem como resposta, como fonte de resposta para questões filosóficas. Outros exemplos seriam, será que essa ou aquela teoria sobre a natureza humana tem relevância ou deve impactar teorias morais e teorias da filosofia política, de como a realidade política deve ser organizada, ou esses achados são irrelevantes? A filosofia da linguagem deve prestar atenção ao que os linguistas têm a dizer? Certas teorias linguísticas refutam teorias filosóficas da linguagem ou não? E não só isso, como a gente viu muito claramente no caso da Revolução Copernicana e da teoria da seleção natural do Darwin, a ciência também impacta diretamente a nossa autoimagem, essa ideia que nós fazemos de nós mesmos e do nosso lugar no universo. Então a ciência é relevante também para as perguntas fundamentais da existência. Então, para a gente se sentir em casa no mundo como descrito pela ciência, a gente precisa saber interpretar e entender os seus resultados, e a gente só faz isso fazendo filosofia.